A Elizabeth Blackball, Prêmio Nobel de 2009, constatou que as células cancerígenas são nutridas pela enzima telomerase, tá? A mesma que fazia a manutenção dos telômeros. E todos nós temos célula cancerígena. Então, torna-se imprescindível, mais uma vez, neutralizar essa célula cancerígena. A invisibilidade dessa célula, né, pode ser neutralizada a partir da marcação tumoral, conforme nós falamos. E o Li Ching-Guyen já sabia disso, correto? Vocês que estão assistindo, se encontram em alguma dessa situação, ou conhecem pessoas afetadas por essas mazelas ou outras, se vocês estão ou conhecem pessoas com essas mazelas, então nós estamos no lugar certo. Por quê? Os 5 sistemas afetados, os radicais livres, o envelhecimento precoce, a baixa imunidade, a desnutrição celular e os processos de desintoxicação, são os grandes produtores dessas mazelas e tantas outras. Além do estresse oxidativo, existem outros vilões geradores de radicais livres, que são eles, os maus hábitos alimentares, a falta de exercícios, o estresse, a falta de sono reparador, os fatores ambientais, os fatores patológicos, os traumas, os campos de interferências e tantos outros fatores que vai aumentar os nossos radicais livres. Então, nós ficamos numa interrogação. A maioria das pessoas fica sem saber o que fazer. No entanto, a medicina do futuro já está no presente. E ela se baseia em enfrentar as doenças degenerativas por meio da terapia molecular. A medicina molecular utiliza fitonutrientes e os processos mediante tecnologia de ponta, através da nanotecnologia. Uma molécula é trazida ao seu mínimo tamanho possível, potencializando assim os seus efeitos, dando origem, né, e propriedades que antes eram desconhecidas dessa molécula. Então, a nanotecnologia é a nossa grande aliada nessas questões de hoje. Então, se de um lado nós temos os nossos vilões e os nossos sistemas afetados, de um outro lado nós temos os nossos 5 sistemas presentes no genocidil, que são os antioxidantes, o nosso sistema anti-idade, o nosso sistema imunológico, o nosso processo de desintoxicação e a nossa nutrição celular, a partir dos processos de solução, que é a formação da molécula NRF2, do aumento dos telômeros, das sirtuínas que vão acionar os nossos genes anti-envelhecimento, os antioxidantes que vão detonar com os radicais livres, as células troncas que vão ser ativadas para que nós tenhamos uma multiplicação celular rejuvenescida, as vitaminas e os minerais que são necessários nessa nutrição e os fitonutrientes de seus países de origem que são necessários em todo esse processo. Então, os nossos 5 sistemas que nós temos e os processos de solução, nós falamos sobre o antidade, que é o nosso eixo central, e os antioxidantes, que é um grande aliado no nosso sistema antidade. O sistema imunológico também, que é um grande aliado no sistema antidade, a desintoxicação também, que é um grande aliado no sistema imunológico, que vai assessorar o sistema antidade, e a nutrição celular, que também é um grande aliado do sistema imunológico. Os telômeros, que são os grandes fatores do sistema antidade, as nossas sirtuínas e a NRF2, que é a proteína mestre, as células-tronco também, que vão ser de grande eficácia nesse sistema antidade, os fitonutrientes também, que a gente vai falar sobre as vitaminas, e o nosso eixo central, que são os nossos cromossomos e os nossos telômeros. A partir da enzima telomerase, nós vamos aumentar os nossos telômeros, a partir da fonte, que é o astragalo, presente no genocidil, e as enzimas sirtuínas, que são enzimas que regulam o processo metabólico relacionado ao envelhecimento e que são estimuladas pelo resveratrol, que está presente no genocidil. A cúrcuma, o chá verde, a teatino e o alecrim são os grandes estimuladores da enzima NRF2, que são os fitonutrientes presentes no genocidil. E esses estimuladores da enzima NRF2, que é a nossa proteína mestre, vão ativar mais de 2.000 genes relacionados à saúde. Uma das funções da NRF2, que é a produção da glutationa reduzida, o superóxido de desmutase e a enzima telomerase, que são poderosos antioxidantes que são produzidos a nível das mitocôndrias. E essas mitocôndrias, juntas, vão neutralizar mais de 1 milhão de radicais livres por segundo, que são o grande vilão prejudicando os nossos telômeros, as nossas mitocôndrias, a membrana celular, que vai ser tão importante na nossa longevidade. Esses antioxidantes, por exemplo, do genocidil, nós sabemos que é a astaxantina, o licopeno,
a espirulina, a clorofila, o resveratrol e a curcumina, que também alguns deles são marcadores tumorais. São adaptogênios que têm a função de fazer marcação tumoral, isto é, alterar momentaneamente a camada elétrica da membrana celular da célula cancerígena e torná-la visível para que os glóbulos brancos ataquem e matem por apoptose. Então, nas células-tronco, nós temos as sinofisárias, que estão presentes nas algas afas, que são estimulantes. Nós temos o dente de leão também, que faz o processo de desintoxicação, ok? Que todos são fitonutrientes de seus países de origem. Nós temos também as vitaminas, tá certo? Os minerais, todos presentes no genoxidil. Ok, então nós temos todo esse mecanismo no genoxidil, que tem como objetivo aumentar nossos telômeros e, ao mesmo tempo, promover essa arte da guerra que vai neutralizar a célula cancerígena e promover a prioridade dos telômeros ao invés de alimentar as células cancerígenas. Então, eu consumia o astragalo, o reishi, o goji berry, entre outras ervas, além de consumir também o ouro monatômico, ok? Que faria também o papel de restauração do DNA, dos telômeros. Mas a partir do momento que eu conheci o genoxidil, foi possível com um único tablete diário. O que leva a gente a fazer uma reflexão quando a gente considera simplesmente o sistema anti-idade. Lembrando que são 5 sistemas. Mas se a gente for considerar só o sistema anti-idade, a gente percebe que a produção da proteína RF2, que vai ativar mais de 2.000 genes, produzir a glutationa reduzida, o superóleo dismutase e a enzima catalase, que são poderosos antioxidantes, que são produzidos na anida das mitocôndrias, e neutraliza junto mais de 1 milhão de radicais livres por segundo, que dá 87 bilhões de radicais livres por dia favorável à nossa saúde, enquanto que você tem uma pseudonutrição, né, que é um sanduíche com batata frita e um refrigerante que todos sabem bem, a um valor mínimo de R$ 30, nós temos uma cápsula que custa R$ 15 por dia, tá certo? Que vai nos dar saúde ao invés de doença. Então, você decide o que é mais importante para a sua saúde, ok? Você pode ter uma cápsula de genoxidil que custa R$ 15 diário, ou custo zero se você compartilhar com outras pessoas, conforme o plano de negócio vai mostrar para vocês, tá certo? Então, aqui nós temos uma agregação de valor ao nosso produto e mostrando o porquê que ele é tão importante assim.